farinha láctea, meu povo. Quem resiste a uma gostosura dessa? Já é uma delícia? Durante a tarde, a gente tem um bolinho para comer com café, não é não? Agora, se esse bolo for de farinha láctea, você pode apostar, porque vai agradar a família inteirinha. As crianças, os adultos, todo mundo, viu? Inclusive, para você preparar para o final de semana, mas se não aguentar chegar no final de semana, não tem problema. Faz na sua casa, manda foto para mim. Vou colocar logo o número aqui do nosso WhatsApp, para você já mandar aí, de repente, se tiver um bolo na sua casa semana, senão você me conta qual o seu bolo preferido. Mas eu tenho certeza que depois que você provar esse vai ser o seu favorito. 99244-9497, já estamos aguardando o seu contato, a sua foto, mostra o que você está merendando por aí. Por aqui nós vamos preparar esse bolo de farinha láctea, que tem cobertura de farinha láctea também. E tá vendo esses docinhos em cima? A gente chama brigadeiro, né? Mas brigadeiro é o de chocolate mesmo. Esse nosso aí é leite condensado e farinha láctea também, meu povo. Ô, coisa difícil que tá aqui essa cozinha em plena quarta-feira, plena metade da semana. Vamos fazer o seguinte? Se você ficou com água na boca, vou logo colocar os ingredientes na telinha para você acompanhar, tá? Aí você tira logo foto, que tal, hein? Do nosso bolo de farinha láctea. O que você vai precisar para preparar? Não tá difícil, não. Vai farinha láctea na massa? Vai sim. Você vai precisar mais ou menos de um pacote de farinha láctea, olha aí. Vamos lá. Para preparar esse bolo, você vai precisar de 3 ovos, meia xícara de chá de manteiga, vai precisar também de 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 200 gramas de farinha láctea, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 pote de iogurte natural, 1 xícara de chá de leite integral. E aí, ainda tem a cobertura. Para a cobertura, você vai precisar de 1 lata de leite condensado, 1 colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de farinha láctea e 1 caixa de creme de leite. Aí o seguinte, quando você compra um pacotinho de farinha láctea, geralmente ele tem ali 210 gramas, se eu não me engano. Então você dosa, porque a gente colocou 200 gramas para colocar aqui no bolo. Mas você tira logo as 3 colheres que você vai preparar lá para fazer a sua cobertura, que aí só um pacote já vai resolver o seu problema. Você já vai conseguir fazer o bolo e a cobertura. Ó a dica para a gente economizar e não precisar comprar muito ou não precisar comprar ali uma lata de farinha láctea. Bom, bolo vai começar da maneira como eu sempre começo aqui, ó. Manteiga e açúcar, tá? E depois eu vou colocar os ovos. Vamos lá? Mica, não tenho batedeira. E agora? Não precisa de batedeira, pode bater na mão sim. A única preocupação que você tem é justamente essa aqui, ó, de bater a manteiga e o açúcar logo, porque a gente está usando o açúcar cristal, então para ele se desfazer um pouquinho, vamos dar uma batidinha nele aqui, depois a gente acrescenta o ovo. Aqui, na verdade, o ideal seria a gente bater por tempo suficiente para ele ficar mais esbranquiçado, né? Para ficar mais cremoso. Se não der tempo, não tem problema. Você dá uma aceleradinha aqui e depois já vem misturando ali os ovos, tá bom? Combinado assim? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente hoje. Vou dar uma misturadinha logo nos temperos secos. Por quê? A farinha láctea, você sabe, quando a gente colocar ela ali, ela acaba ganhando consistência muito rápido, né? Então eu já vou fazer essa misturinha que eu gosto de fazer aqui, ó. Às vezes lá em casa eu faço assim, eu já misturo todos os secos. E aí, se a sua farinha de trigo, por acaso, tiver muito tempo aí na sua casa, né? O pacote aberto, às vezes a gente dá aquela lacradinha nele, mas com a umidade, que o nosso clima aqui em Manaus é muito úmido, o ideal é que você peneire ela, tá? Antes de fazer, seu bolo vai ficar mais soltinho. Ó, e já vou misturar metade dessa farinha láctea aqui, para já ficarem os secos juntos, ok? Fica mais fácil até na hora da gente colocar ali. Prontinho. Cheirinho de farinha láctea é bom demais. Ó, aqui já deu uma batidinha, eu vou acrescentar logo os ovos e vou dar uma mexida para bater logo tudo junto, tá? Prontinho. Bolo de farinha láctea na tela do Magazine. Nesta tarde de quarta-feira. Tá difícil a semana para você? Olha, eu vi tanta gente reclamar que essa semana tá tão pesada, tá tão difícil. O início da semana, né? A gente já teve uma semana, o fim de semana, a gente já veio de um fim de semana marcado por notícias tristes. E na segunda-feira parece que a gente estava cansado, como se fosse já o final da semana. Então, faz um agrado em você, faz um carinho, um bolinho desse para você comer aí, ou com café, ou do jeito que você preferir. Ó, acrescentei aqui os ovos, bati, e agora, deixa eu tirar aqui, que eu já vou começar a acrescentar os ingredientes secos. Aí, se a farinha láctea ficar muito pesada,
eu tenho aqui o leite, tá? Que vai ajudar. E ainda tenho um ingrediente, digamos assim, surpresa, Mica? Isso mesmo, porque aqui a gente vai utilizar, para deixar esse bolo mais fofinho, mais gostoso, de um pote de iogurte natural, tá? Tá aqui, ó. Aquele iogurte natural, aquele que é azedinho, tem gosto de quase nada, a gente diz, mas que é o que mais faz bem para a saúde, porque não vem um monte de mistura química. Até recomendam para a gente dar para criança, alguma coisa assim, usar esse daqui, misturar a fruta ou misturar o que você quiser, né? Alguma coisa para adoçar, um mel, porque ele é muito mais, traz muito mais benefícios para a saúde. Ó, bati aqui, já vou acrescentando o restante. Aqui é o fermento, tá, gente? Que a minha farinha de trigo não tá com fermento. Pode usar com fermento também. Para muita gente, é muito mais fácil utilizar com fermento, né? Porque a pessoa consegue dosar na maneira certa. Não fica aquele bolo que se derrama todo, porque é tão ruim, né? Quando a gente coloca na forma, ou é mal calculada a quantidade, ou colocou fermento demais. Aí ele cresce e que se derrama. Ó, vou acrescentar aqui metade. Vou mexer devagarzinho. E eu sou aquela, né, confiada, que eu não dou uma misturadinha com a espátula. Então, o que acontece? Voa. Mas cozinha sem bagunça não existe, né, meu povo? Sem uma sujeirinha. Dizem que aquela cozinha muito limpa é aquela cozinha que não é utilizada. É uma casa que você não utiliza. Quando a casa fica arrumada o tempo todo. Sinal, quando você tem um pouco de farinha de trigo, uma almofada desarrumada no sofá, uma cama meio amassadinha, significa que as pessoas estão vivendo naquela casa. E ultimamente a gente viveu muito isso, né? Muito tempo em casa, não tem como a gente manter a nossa casa ali organizadinha. Mas a gente fica até feliz, porque é sinal que os nossos filhos estão em casa, que a gente está curtindo a casa da gente mais, né? Até um tempo atrás era tão raro a gente parar em casa, que muita gente dizia, não vou nem investir na minha casa, porque eu quase não paro lá mesmo. Agora a gente está dando valor para a casa da gente, né? Ó, vou acrescentar mais um pouquinho e já vou vir aqui com iogurte, tá? Já acrescentei um pouquinho de leite. Agora eu venho com iogurte, estirar o restante bem prontinho. Vamos mexendo de novo. Porque eu não quero perder essa estrutura fofa do meu bolo, por isso que eu vou acrescentando aos poucos. Um pouquinho de leite, um pouquinho de iogurte, tudo aos pouquinhos. Para ele ficar sempre com essa massa bonita. Porque depois que desanda, que fica aguado, não volta mais mesmo. Ó, porque aquela base que eu tenho do ovo e da manteiga é que me dá essa fofura, tá vendo? E essa cremosidade. Depois, se eu colocar leite de uma vez aqui, não volta. Você pode colocar o que você quiser, que não volta mais a ficar cremoso assim. Ó, prontinho. Acrescentar mais um pouco aqui. Ó, como já tá bonito. Eu gosto de massa assim. Essa, pra mim, é a massa que mais dá certo. Não vai dar errado nunca uma massa que tiver com uma cremosidade dessa. É um bolo que vai dar certo mesmo. Você pode deixar ele lá no forno, pode ter a certeza que ele vai ficar bonito. Ó, acrescentando aqui o restante. Ainda tenho farinha láctea ali. E a farinha láctea, eu vou logo te contar. Você viu ali, a gente tem um pacotinho de farinha láctea, mas se você não quiser ou tiver pouca em casa, não pode reduzir também. Reduz um pouquinho a farinha láctea, vai ficar o sabor menos intenso. Mas, ó, isso aqui ó, já tá um cheirão de farinha láctea, porque a gente gosta de muita. Pode reduzir um pouquinho, e aí se você reduzir um pouquinho, você vai fazer um favor, você vai colocar menos leite, lógico, né? Porque aí você vai ter menos farinha na sua massa. Aqui eu vou acrescentar mais um pouquinho. Porque eu ainda tenho farinha láctea aqui para acrescentar. E vou dosando, ó. Devagarzinho. Vou vendo se vai suportar toda a farinha láctea. Aí ou você acrescenta mais leite, se você quiser colocar mais farinha láctea, ou você deixa menos farinha láctea. Aqui a gente caprichou na quantidade. Ó, mais um pouquinho de farinha láctea, bora? Bora, para ficar mais gostoso ainda, mais esse saborzão de farinha láctea. E eu ainda tenho leite ali para dosar. É o que eu te falei, a farinha láctea ela vai ganhando, vai puxando, né, o líquido da tua massa, a umidade dela. Igual quando a gente faz farinha láctea no copo que eu te falei, com leite, o que acontece? Vai ganhando consistência e vai ficando mais firminho. Pronto, foi tudo. Aqui eu só tenho fermento e mais um pouco de farinha láctea que eu vou dosando aqui, tá? Vou pegar logo minha forma. Aí a forma não dá para untar com farinha láctea. Se pudesse, eu untava misturada com a farinha de trigo, mas vou contar um segredinho para vocês. Não dá muito certo, por quê? Porque a farinha láctea tem açúcar. Então, quando eu passo ela, vamos supor, passei manteiga e vou passar farinha láctea só. Não vai dar certo porque o açúcar, você sabe que dá aquela grudadinha. Então, é capaz de não dar certo o seu bolo. Melhor não arriscar. E você faz com farinha de trigo mesmo, tá? Mais um pouquinho. Pronto. Olha, vamos dar uma olhada nessa consistência, porque pra mim já tá maravilhoso. Aqui só é colocar o fermento.
Dá uma mexidinha, pegar minha espátula aqui. Deixa eu ver se não tá grudadinho no fogo. Ó como essa massa é bonita, você tá vendo? Prontinho. Agora, eu vou tirar daqui e acrescentar o fermento. Vou mexer na mão mesmo, tá? Tirando aqui para aproveitar ao máximo que a gente tem. Prontinho. Vou acrescentar o fermento aqui, vou dar uma mexidinha. E já vou colocar na forma, tá? Mexer aqui mesmo, que eu tô com apoio. Tá firminho aqui na batedeira. Misturei o fermento e já pode ir pra forma. Mais ou menos 45 minutos, 50 minutos, tá? Você vai enfiar o palitinho ali, vai estar limpinho já, tá bronzeado do jeito que você gosta. Eu gosto sempre para mais bronzeado do que para mais branquinho. Então, às vezes, eu acabo deixando mais um pouquinho ali. Vou tirar aqui. E vamos passar aqui, logo, para nossa forma. Tirar aqui da frente para você ver direitinho como essa massa fica bonita. Oi, Maria, boa tarde. Maria vai pegar uma espátula para mim, que eu sou a doida das espátulas, né? Eu sujo tudo. Para eu poder fazer a cobertura ali no fogo. Ó, vem aqui. Deixa eu ir girando, girando, girando. Daqui a pouquinho tem game aqui no Magazine. A gente vai te dar dicas também de como ganhar dinheiro agora, nesse período de pandemia. E tem muita coisa boa por aqui. Tem inclusive o Arte em Casa. Olha. Aí você vem aqui e vai arrumando para não ficar ar na massa. Olha que massa bonita. Bolo de farinha láctea a gente está preparando aqui e eu vou já colocar no fogo a cobertura, que inclusive você pode fazer também docinho, tipo um brigadeiro de farinha láctea, para deixar a tua situação ainda mais difícil. Vamos supor, Mica, tô sem farinha de trigo, não vai dar para fazer o bolo. Faz o docinho de farinha láctea, gente, que é uma delícia. Uma forma diferente, que geralmente a gente faz a torta de farinha láctea, a outra, raspando bem a tigela. É, aqui você dá uma arrumadinha assim. Eu gosto quando ele fica na minha casa, assim, com esse modo mais rústico ali, né? Dá só uma batidinha, não muito, tá? Pra poder... Deixa eu limpar aqui. Ô, Maria, vou usar um pedacinho dessa só pra tirar aqui. Pra não queimar, porque essa parte da bordinha às vezes queima mais rápido. Prontinho. Bolo vai pro forno e às vezes eu gosto que fique com aquele mondronguinho, assim, o mais alto na forma, sabe por quê? Acho mais bonito quando sai do forno com aquela cara, parece bolo feito na fazenda, gente. Ó, agora vai pro forno 45 minutos, 50, aí você fica de olho, tá? Aqui a gente tá com 200 graus, mas se você não tiver muita experiência, você vai fazer o seguinte, você deixa em 180, sempre que você for preparar um bolo, você já coloca ali no fogo, o fogão, ou no caso, se for fogão, se for forno também elétrico, você já acende e já deixa pré-aquecer, porque é o tempo que você acabou aqui, é o tempo que o forno vai estar ok lá, para poder receber o seu bolo. Porque se o forno estiver frio, possibilidade de não dar certo o seu bolo é muito grande. Olha, vim aqui, vou fazer a cobertura, tá? Fácil, fácil, fácil. Leite condensado. E aí vamos combinar o seguinte, que a cobertura é mais líquida e se você for fazer o brigadeiro, vou já te dar a dica. Você também pode fazer o seguinte, colocar aqui a misturinha no fogo, do leite condensado, da manteiga e da farinha láctea, tá aqui, ó. E aí, você faz o seguinte, você deixa o creme de leite para colocar depois, porque quando estiver perto do finalzinho aqui, do ponto da cobertura, você separa, você tira uma parte para misturar o creme de leite e virar a cobertura, e o restante você deixa aqui no fogo para virar o docinho de farinha láctea, porque aí não pode ter o creme de leite, tá? É mais fácil alcançar aquele ponto de enrolar só com farinha láctea. Aí, se for preciso, você coloca até mais uma colheradinha. Aqui eu tô desfazendo quando tá frio. Colocar toda a farinha láctea. Aqui eu tô fazendo a cobertura, tá? E vou já te mostrar o ponto. Nem precisa muito. Ferveu. Começou a soltar aqui do fundo, eu já posso aqui acrescentar o creme de leite. Que se você for levar pro fogo, tem que ser o creme de leite de caixinha, tá? Porque o de latinha não vai. A consistência dele não permite isso. Prontinho. Vou mexendo aqui e assim que tiver no ponto eu te mostro como é e qual é o ponto. Combinado assim?
Tô mexendo, a cobertura ela já chegou no ponto. Tá vendo? Começou a soltar aqui, ó, pelas bordinhas, ó. Eu faço assim, ó, e ó como é que fica. Ela já solta do fundo. Então, tá no ponto. A gente pode apagar o fogo. Se quiser, pode ser um pontinho antes desse, é porque eu gosto dela mais firminha assim. Aí, vou colocar logo aqui, que a gente já vai jogar por cima do bolo. Vai já finalizar o nosso bolo. Mica, você falou que ia falar do brigadeiro. Então, o brigadeiro, nesse ponto aqui, eu posso colocar a medida a mais para cobertura. Quando chegar nesse ponto, eu tiro metade e aí deixo no fogo. Mais um pouquinho, mexo até ficar no ponto de enrolar para que eu possa fazer as bolinhas, né, para colocar em cima, ou preparo outra lata de leite condensado também separada, não tem problema nenhum, tá? Aí você separa porque com certeza não vai sobrar um docinho. Bolo já tá aqui, já saiu do forno porque a gente já tem um que saiu, olha como ele fica com a cor bonita. Daí eu quero te contar uma coisa, aqui a gente tem uma que já tá fria. O que acontece? Ela vai ganhando consistência, até por conta da farinha láctea, tá vendo aqui, ó? Ó, vai ficando mais firminha. Se isso acontecer, você misturar um pouquinho de leite ou um pouquinho de creme de leite, que ela volta ali para a consistência que a gente precisa para cima do bolo, combinado? Não perdeu sua cobertura, não. Aqui eu vou usar que tá quentinho, que já tá aqui na consistência correta. Vou já te passar os ingredientes também. E não perde não, porque é boa essa receita de bolo. Ó, vou derramar porque eu gosto que fique com essa aparência mais rústica. Venho aqui por cima. Situação nessa quarta-feira, meu povo. Pra cá, pra cá, pra cá. E eu deixo sempre cair uma bordinha assim, mais de um lado do que de outro. E aí, você também faz um vulcãozinho, tá? Faz um bolo vulcão. Se quiser, pode fazer no formato de bolo piscina, se você tiver aí na sua casa. Aquela forma, que inclusive tem para vender nessas lojas que vende material de bolo. E aí eu venho aqui, preencho, para ficar na mesma... Ai, gente... Para nivelar, né? Para ficar no mesmo nível. Gente do céu. Aí, peraí que vai ficar mais bonito ainda. Porque eu venho aqui para ninguém imaginar se o bolo é reto. A pessoa fica tentando descobrir, afinal. É reto. Ó a situação aqui. Vai caindo a coberturinha, ó. Ô, gente do céu. Para quem gosta de doce, para quem gosta de um bolinho. Aí você vem aqui, depois, você tem a alternativa... de colocar por cima os brigadeirinhos feitos com farinha láctea e enrolados também com farinha láctea. Passa, ao invés de passar na coberturinha, passa na farinha láctea. Aqui pelas laterais, bem mais firminho. Pode enfeitar só com os brigadeirinhos de farinha láctea. Ou você pode colocar uma frutinha por cima, combina com qualquer fruta. Até porque você já viu, né? Farinha láctea, o que as pessoas colocam por cima da salada de fruta. Então vai super combinar com uma frutinha, com um moranguinho, qual fruta? Pêssego em calda combina, uma fatiazinha assim você faz, umas pétalazinhas de manga também vai ficar super bonito. Porque, ó a situação... Ó a situação. Aí, se quiser, você pode intercalar, assim, ó, um moranguinho ali. Vou fazer um triângulo amoroso de morango. Aquela, né? Olha só, já vem aqui. Aí, coloca mais um desse lado, para a situação ficar ainda mais difícil. Olha a situação. E aí? Porque aí, quem for de brigadeiro de farinha láctea, vai no brigadeiro de farinha láctea. Quem for de morango, vai no morango, né não? O que você acha? Agrada a todo mundo. Prontinho, tá aqui. Temos aqui as bolinhas e no prato da Nath eu já fiz o seguinte, entendeu? Eu já deixei uma bolinha de brigadeiro de farinha láctea assim, ó, a mais pra ela, olha só. Já deixei um plus aqui pra ti, entendeu? O prato já tá preparado. Vem pra cá, Nath. Olha só a situação desse bolo. Vou cortando aqui, ó. Ai, gente do céu, Nath. Ai. Você quer a parte do morango, a parte da bolinha, qual? Bolinha. Bolinha, eu sabia, por isso que eu vim logo. E eu sou aquela, né, que corto logo no exagero, toda trabalhada no exagero. Nossa, esses morangos, olha aqueles morangos ali gigantes. Gente, Fina. olha o tamanho, tem época que tá assim, ó, super bonito. Tamanho do... Meu Deus, olha o tamanho desse gigantão, morango. Por isso que eu não coloquei ele, coloquei o menor pra não roubar. Não, sério, olha a diferença de um morango pro outro. Absurdo, Meu né? Deus, eu tô chocada. Eu acho que tá frio na região aí mais sul do Brasil. Que morangão, e aí hein? O morango chega super bonito aqui. Eu acho uma beleza quando chega. Do céu. Agora, se aqui tá bonito assim, imagine pra lá, hein? Parece que é artificial, até de tão bonito que eles ficam, né?
Porque A tá no gente olha clima, de verdade mesmo. tá no clima ideal pra eles. Eu não lembro já que eu fui numa região dessas, numa época de final de semana, de folga, Você é assim. muito fina, né? Aí o que aconteceu? Eu tinha um morango jogado no chão. Eu disse, Desirê, meu Deus, olha um monte de morango. O morango tá fazendo lama aqui. Lá em Manaus a gente fica Mica é muito fina, de né? olho. Olha, tava de férias no fim de Olha, semana. tá todo mundo querendo foi numa saber região onde tu fria. andava esse final de semana, que tu Eu? andou em segundo. Eu disse que tu ia contar. Olha a situação, gente. É bom que eu jogo a bola. Eu disse, a Nath conta pra vocês quando ela chegar. Olha a situação. A situação. Aí você vem aqui, meu Deus do céu. Olha eu o vou bolo como tá também. fofinho, gente, embaixo. Gente. Né? E a farinha láctea deixa essas bolinhas assim, realmente, delícia. tudo fofinho. Nossa, amo doce. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Gente, esse bolo, com a cobertura ficou maravilhoso, mas não ele fica... Ai, delícia! Então, é fofinho, mas tem como se fossem os grãozinhos que fica assim, da farinha láctea. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV A Crítica.